Fundação Cash, Ensinamentos em Português. Apresenta hoje como tema Saúde, Aula 1, com a professora Carlete Ribeiro. Entendendo a ciência do plasma, área da saúde. Meu nome é Carlete Ribeiro e vocês vão compartilhar comigo essa aula. Vamos entender nesta aula como a vida é criada, o que é plasma GANS, como o corpo funciona como unidade plasma, como o corpo interage com os campos plasma. Como funciona o universo? Vamos entender que o universo é constituído por vários elementos que foram organizados nessa tabela e que todos esses elementos possuem campos magnéticos e gravitacionais interagindo uns com os outros. Algumas energias, algum campo dinâmico reuniram-se ao longo do tempo, bilhões e bilhões de anos, e esses campos levaram à criação de tudo. Os planetas, as galáxias, as árvores, a terra debaixo dos nossos pés, os animais e os nossos corpos. Tudo no nosso universo é um grande plasma. Todas as coisas, todos os plasmas pertencem ao nosso universo, fornecem e absorvem campos magnéticos e gravitacionais constantemente. Nada no mundo ou no universo pode existir sem esses campos. Existem 4 elementos principais no nosso universo: o carbono, o oxigênio, o hidrogênio, o nitrogênio. E eles interagem entre si formando campos. E por causa da natureza dinâmica dos campos desses elementos, que eles estão sempre continuamente a encontrar uma posição em relação aos outros. O Sol, ele é feito dos mesmos elementos do centro do universo. O Sol possui campos, ele produz esses elementos, também interage com os campos dele próprio e assim leva à criação de planetas. A Terra também possui campos magnéticos e gravitacionais. A interação dos campos da Terra com os campos solares produzem radiação que, por sua vez, ela protege a Terra dos campos mais nocivos do Sol. Ao mesmo tempo, o mesmo entendimento que a Terra, através da interação de campos, ela cria as coisas do nosso ambiente e leva à criação do homem. Os campos que não são necessários pelo ambiente retornam ao plasma de que eles emanavam. É o princípio de dar e receber incondicionalmente, dando o que é necessário e levando de volta o que é necessário. O corpo humano também possui esses mesmos elementos. 96% do universo e do corpo ele é formado por eles. 65% o oxigênio, carbono 18%, 10% do hidrogênio, 3% do nitrogênio e outros elementos que, por sua vez, também interagem com eles e si próprios, formando assim uma coleção de milhões de pequenos campos. Os outros 4% do corpo são mais ou menos 21 elementos diferentes no total, e apenas 17 deles, se dominarmos, são as chaves que regulam todo o processo do corpo. Os átomos e as moléculas, as células, os tecidos, os órgãos, sistemas e todo o corpo interagem como outras constituem o mesmo organismo total. São plasmas individuais que se combinam para criar o plasma do corpo. E como funciona esse universo? Esses mesmos elementos, como falei, também estão espalhados por todo o universo, de acordo com a interação dos campos. Um planeta, por exemplo, no sistema solar, tem mais ou menos quantidade desses elementos, dependendo do tipo de interação desses elementos.
Os campos magnéticos que compõem o seu corpo, eles se originam dos campos do Sol, dos campos dos sistemas solares, dos campos da galáxia, do nosso universo. O homem possui dentro dele um pequeno Sol. Na Terra, como eu falei anteriormente, o corpo é formado por 96% desses principais elementos. Esses mesmos elementos são necessários para a construção dele. O carbono está na sua maior parte espalhado pelo nosso corpo e ele é necessário para a maioria das ligações químicas do organismo e que quando esse organismo morre, esse material é devolvido ao ambiente e depois é reabsorvido por outros organismos como plantas, animais e pessoas. O hidrogênio, ele é o elemento mais abrangente no universo e produz energia ao ser liberado pelas células, como também nas estrelas. O oxigênio entra no corpo e libera o nitrogênio. Ele faz a interação com o hidrogênio para criar a parte líquida do corpo. O nitrogênio, ele se encontra principalmente em ácidos nucleicos e aminoácidos. Os outros 3% dos elementos do nosso corpo constituem cátions, cargas positivas, e ânions de cargas negativas. Os principais cátions constituem o cálcio, o magnésio, o sódio, o potássio, e os principais ânions constituem o fósforo, cloro e enxofre. Quais os elementos cátions do nosso corpo? Ele, por exemplo, o cálcio, ele está presente na formação óssea, no crescimento de nervos, na melhora do sistema imunológico e ajuda nos movimentos dos músculos. Magnésio está presente nas estruturas ósseas, músculos e nos tecidos dos órgãos, sendo necessário em muitas reações químicas do corpo. O sódio, presente na formação eletrolítica, níveis de pH, ele é o principal elemento na contração e no relaxamento dos músculos. Potássio, presente no crescimento de nervos, na estrutura eletrolítica e também responsável pela contração e relaxamento dos músculos junto com o sódio. Os principais ânions, como falei, do nosso corpo, o fósforo, ele no corpo, ele está longe de causar explosões. Ele é responsável pelo armazenamento e transporte de energia dentro das células junto com o cálcio. O cloro mantém o equilíbrio dos fluidos corporais, da pressão arterial e de níveis de pH. O enxofre, ele auxilia no crescimento do corpo, é um anti-inflamatório e ele elimina no corpo os metais pesados como o mercúrio. 1% dos elementos do nosso corpo, se aprendermos a controlar bem esse grupo, né, de elementos do corpo, conseguimos repor o equilíbrio. Podemos usar o gás necessário para cada situação. Vou dar um exemplo para vocês. O ferro, ele é o principal componente sanguíneo e ele captura e transporta oxigênio pela circulação do pulmão e o corpo. Ele também dá a cor vermelha do sangue. O cobre, ele é o metal essencial do nosso corpo e é responsável pela produção de energia e de funções de diversas enzimas do nosso organismo. O cérebro e o fígado são dois órgãos, os quais o cobre é essencial para que funcione perfeitamente. Também é responsável por manter um equilíbrio com os outros metais dentro do nosso corpo e da pigmentação do cabelo e piso, da saúde dos ossos, da cartilagem e da pigmentação do cabelo e pele. O zinco, ele é o elemento das emoções. Os níveis de zinco regulam, por exemplo, o funcionamento de mais de 300 enzimas importantes no corpo humano. O iodo, um elemento da alma, ele participa da composição dos hormônios e do desenvolvimento corpóreo e de grandes funções do sistema nervoso e cardiovascular. Em um momento posterior, nós vamos aprofundar mais sobre cada um deles.
Carbono, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio formam a base da estrutura de aminoácidos. Com essa estrutura geral, unida a um dos outros elementos que citei, dá a identidade desse aminoácido conforme o organismo. Eu trouxe como exemplo para vocês a hemoglobina e a clorofila. Se vocês veem com atenção, vão notar que a estrutura deles não se modifica. Temos aí o carbono, o oxigênio, o hidrogênio e o nitrogênio. E que distingue o aminoácido do outro, como vemos assim, aqui simplesmente uma ligação com o ferro, no caso da hemoglobina, e a ligação com o magnésio, no caso da clorofila. Em qualquer lugar do mundo ou do planeta, são feitos da mesma base, acrescentando um elemento. A combinação de aminoácidos formam proteínas, músculos, sangue, coração, fígado, pulmão e tudo mais que compõe nosso corpo. Bem, para se entender isso, vamos ter que viajar até a sua classe de química no 2º grau. A estrutura dos aminoácidos tem ligações químicas, que são a união dos átomos de elementos iguais ou diferentes que buscam compensar elétrons até ficarem estáveis. Em outras palavras, as ligações químicas acontecem quando os átomos interagem entre si. Na ciência atual, a ligação química entre esses elementos básicos tem um peso de 72, um peso atômico de 72. Na ciência do plasma, esses mesmos elementos também têm o mesmo peso atômico, mas a forma das interações entre os átomos é que esses interagem entre si através dos campos, ou seja aonde ele estiver e não necessariamente por ligações. Vamos voltar à tabela periódica. Nessa tabela periódica, eles estão organizados de maneira crescente no número atômico de cada elemento e suas propriedades. O oxigênio tem 16 de peso atômico, carbono 12, hidrogênio 1 e nitrogênio 14. Para formar a estrutura geral dos aminoácidos, vamos precisar de 2 moléculas de oxigênio, 2 moléculas de carbono, 2 moléculas de hidrogênio e 1 molécula apenas de nitrogênio, que dá um total de um peso atômico de 72. Você lembrará ainda que os átomos estão em todos os lugares e os prótons estão no centro de cada átomo. Lembra, a estrutura é composta por um conjunto de 3 partículas fundamentais, né? Prótons de carga positiva, elétrons de carga negativa e nêutrons de carga neutra, não é isso? Portanto, devemos compreender com precisão o próton se quisermos entender o universo. Novas medidas dos prótons sugerem que devemos mudar nossa forma de pensar existente. O próton pode conter a chave para a compreensão de como a conexão do universo funciona realmente. Relembrando aqui, então, a estrutura do plasma. O plasma, ele consiste em campos magnéticos e gravitacionais. Os campos mais fortes estão no centro e os campos mais fracos eles estão no exterior. Juntos, eles criam a sua própria barreira de Coulomb, que é uma barreira de energia, né? Então, vamos voltar de novo à estrutura do átomo. Na ciência atual, os prótons e nêutrons, eles ficam no centro do átomo, enquanto o elétron, ele fica ao seu redor. Na estrutura do plasma, os prótons, nêutrons e elétrons causam a dinâmica dos seus campos e eles estão continuadamente a encontrar uma posição em relação aos outros. Então, o que é GANs? Como já foi falado na aula anterior,
né, anteriormente. GANs é a sigla para gás nanossólido. Nosso corpo ele é composto de campos gravitacionais e magnéticos. Nós somos um corpo de energia. Cada célula é como um pequeno GANs e reunidas ela forma um plasma total no corpo. Quando uma célula perde seu campo de energia, ela morre. Os principais GANs utilizados na aplicação da saúde é o CO2, ZNO, CH3 e CuO. Nosso corpo ele é composto por vários tipos de GANs, que estão unidos em coleções de campos de formas semelhantes. Essas coleções de vários tipos e de força e com as combinações formam diferentes tipos de órgão. Por exemplo, um pulmão, um estômago, um dente, uma orelha, né, um coração e assim vai. A combinação de tudo compõe a força do campo magnético gravitacional do corpo. Cada órgão do nosso corpo tem um campo magnético específico. Nossos corpos usam os campos e absorvem para obter energia. 80% da massa corporal, da nossa energia corporal, ela necessita ser absorvida pela pele. E os outros 20% somente pela alimentação. Então, resumindo tudo, nós somos conectados ao campos do universo, que por sua vez estão conectados aos campos da galáxia, que por sua vez aos campos do Sol, e os campos da Terra e os campos de todas as coisas existentes nela. Entre os campos magnéticos gravitacionais da Terra e dos nossos corpos, existe um equilíbrio constante de energia, o que mantém-nos vivos e sincronizados, permitindo nos mudar às circunstâncias do universo. Nossos campos, eles se misturam com os campos de outra pessoa, de plantas, de árvores e tudo ao nosso redor e ao ambiente. A mistura desses campos traz equilíbrio ao planeta. Infelizmente, nós seres humanos estamos interferindo na neutralidade e no equilíbrio do planeta, criando desequilíbrio dos campos terrestres e do universo. O desequilíbrio, ele causa doenças, pois tudo está conectado aos campos. A atividade humana na Terra, ela cria o desequilíbrio em nossos corpos e também na natureza, que, consequentemente, resulta em uma doença na natureza e também nos nossos corpos. Eu vou deixar aqui, então, com vocês uma frase. O uso de diferentes campos de energia nos permite restaurar o corpo no estado saudável original. Se você olhar um pequeno próton, ele está conectado a todos os outros prótons do universo. Então, me despeço agradecendo a sua atenção e nos vemos até uma próxima aula.